Seja bem-vindo ao Cine Terapia, aquele momento onde a gente para viver curas profundas assistindo um filme. E esse filme dessa semana é um filme muito forte, muito reflexivo, que eu escolhi para trabalhar as questões do feminino ferido e a necessidade do controle. Como uma mulher com o feminino ferido sabota e destrói o seu casamento, tá? Inclusive, também a relação com os filhos. Tá? Então esse filme ele aborda tudo isso, é um filme muito forte, o que tiver que ser. Mas antes de eu começar a análise, já quero te pedir aquele like, aquele comentário e que você compartilhe para que mais e mais mulheres possam despertar e abrir mão do controle, não é mesmo? Então, nós estamos falando da mãe, né? É a história da Estela, só no final do filme que eles falam o nome dela. E nós temos ali o casal, a Estela e o Gustavo. Gustavo é um terapeuta de casais, olha que interessante. Né? Então nós vamos começar falando quem é a Estela. Primeiro, a Estela é só mãe, ela não tem identidade. Você vê que ela está presa no papel de mãe, raivosa, brava, cheia de decepções, super protetora dos filhos. Ela não educa os filhos, ela não coloca limites nos filhos. Os filhos podem tudo. E nós vemos ali filhos que são reflexo do próprio casamento dela. Uma filha extremamente agressiva, que não respeita o pai, que não se relaciona com o pai. Um filho também, que só Jesus na causa, aquele menino, né? Que não respeita ninguém, que tudo dele é a mãe. E ela o quê? Coloca tudo debaixo das asas, ao invés de colocar limites e educá-los. Porque ser super protetora tá errado. Filhos precisam ser educados, tá? Mas os filhos dela é o quê? É um reflexo dela mesma, é um reflexo do marido, é um reflexo do casamento dos dois, tá? Tudo tem que ser do jeito dela. E o tempo todo a gente vê o marido dela falando isso, essa raiva da filha de a mãe não deixar ninguém existir dentro de casa. Tudo é do jeito da mãe. Então, o marido nunca faz nada certo. Tudo ela critica, tudo ela ataca, e com isso ela esconde a dor da sobrecarga, ela se cobra demais para ser uma mãe perfeita, ela não respeita a si mesma, ela não respeita as suas prioridades, ela não tem conexão com o marido e na verdade nem com os filhos, porque ela não respeita a identidade da filha, tá? Ela foge das conversas difíceis, ela finge que tá tudo bem, ela dá as ordens, ela decide, ok? Então, ela decide onde vai o hotel, qual hotel que eles vão, ela decide que eles vão viajar, ela decide que o marido vai encontrar com a mãe, ela decide. Ela não consegue respeitar que as outras pessoas podem também ter opiniões, pensar diferente e que as coisas pode haver uma flexibilidade, tá? Ela é a mulher sobrecarregada, é tudo eu. É eu que trago a comida, é eu que resolvo, eu acendo o fogo. Tem uma hora que ela tá lá na casa da sogra e não tem fogo, ela fala, eu vou lá, eu acendo, eu resolvo. Ela que faz a mala, é tudo ela. Ela é o centro, ela concentra tudo nela. Por isso que ela é tão esgotada e sobrecarregada. Eu resolvo, eu acendo fogo, eu decido o hotel, ela decide que todo mundo vai para casa da sogra, tudo do jeito dela. Por isso que ela não dá espaço para os outros existirem. Entende? Toda mulher sobrecarregada e controladora, ela na verdade não respeita os outros. Essa é a mais pura realidade, tá? Ela é sobrecarregada porque só ela sabe fazer certo. Ela é amarga, ela é triste, ela não pede ajuda, ela não sabe receber, ela se abandonou. Ela se abandonou tanto que ela desenvolveu uma doença, ela se definhou, ela se tornou a Marte, aquela que morre pelos outros, que se sacrifica pelos outros, que se sacrifica pelos filhos, que é a boazinha, a vítima, a Marte, essa é ela. Né? Eu sei que vocês pensam, nossa, mas e o marido dela? Ele é ausente, ele é o quê? Então nós vemos o quê? Quem é o Gustavo? Quem é o marido? Ele é um terapeuta de casais, tem uma relação muito abusiva com a mãe julga, a mãe ataca, a mãe critica ele, o pai dele é um fraco. Ele é de por quê? Ele tá na cadeira de rodas. Isso mostra o quê? Um pai ausente, um pai fraco. Que a mãe resolve, a mãe manda, a mãe decide. A esposa dele é só um reflexo da própria mãe. Ele tem problemas sérios com a mãe, ele não respeita também a mãe. Ele ataca a mãe dele. Logo, a filha dele faz igual. Olha que lindo.
Então, ele não tem responsabilidade com os filhos, ele fica no celular, ele perde a bagagem, ele perde o filho, ele perde tudo. Por quê? Porque todo mundo trata ele como um inútil. Todo mundo trata ele como um zero à esquerda. A mãe dele fala, ainda bem que meu filho tem você. Ele não sei o quê. Então todo mundo ataca ele. E a filha trata ele como a mãe. Então ele dentro do lar dele, dentro do casamento dele, ele é tratado como um zero à esquerda, como um inútil. Ele é a pessoa que sai e coloca o dinheiro em casa. Mas tudo mais que ele faz está errado. Então ele tem uma relação difícil com a mãe, que reflete também na relação com a esposa, relação de conexão com os filhos. Ele vive no mundo da lua. Se ele é inútil, se todo mundo trata ele como inútil, se tudo que ele faz está errado, o que ele se torna? Um inútil. Ele esquece tudo, ele larga tudo. Por quê? Porque tem sempre alguém que faz por ele, tem sempre alguém que cuida por ele. Então para que ele assumir responsabilidade, não é mesmo? Né? Se tem alguém que está fazendo, resolvendo tudo, ele é um cara que já está com uma amante, porque normalmente um homem casado ele se separa quando ele já tem outra. E essa amante é que coloca ele pra cima, elogia, fala que ele é bom, trata ele como um homem, e aí ele se encanta e se apaixona por essa mulher que tem intimidade com ele, que sabe ouvi-lo, que dá atenção. Muitas mulheres entram no casamento e abandonam o casamento e desenvolvem só a maternidade. Nós não somos apenas mães. Se o casamento vai mal, tudo vai mal. E aí a filha deles começa a olhar para o pai e tratar o pai da mesma forma que a mãe trata. Então ele tem é tudo muito tóxico, é tudo muito abusivo, sabe? Então você vê o quê? A mãe não respeita ele, a esposa não respeita e os filhos não respeitam. Ele é o quê? Invisível. Ele é fraco. Ele é um homem fraco. Ele perde o filho, ele deixa o filho comer o que faz mal. Por quê? Porque a mãe nunca deixa ele cuidar. Sabe? Ah, Eliette, mas se a mãe, ela descuida, ele perdeu a mochila. Ela descuida, ele perde o filho. Ela descuida... Sim, mas é o pai. O que a mãe precisa fazer? Deixar o pai cuidar da forma dele. A gente precisa abrir mão do controle de que tudo tem que ser feito da nossa forma e compreender que o marido também tem outra forma de ser e de cuidar dos filhos. Se a mulher não entrega e não delega a responsabilidade, e não é no grito, não é na briga, não é na diminuição. À medida que eles vão ali ao longo do filme conversando, sabe? Ela fala, nossa, eu só te ataquei, eu só te critiquei, eu só te julguei. Ah, Eliette, mas e se perder a mochila? Perdeu. E se não trouxer a escova? Escova com o dedo, como ele fez. Nós precisamos deixar que o outro sofra as consequências da forma como é. Precisamos deixar de querer controlar tudo para que ninguém sofra. Cada um tem que passar pelo seu próprio processo. Não cabe a mim ir lá e fazer com que o meu marido encontre com a mãe para que faça as pazes. É problema dos dois. Eu sou o quê? Esposa. E eu preciso saber qual é o meu lugar dentro do meu casamento. O meu marido é o quê? Pai dos nossos filhos, então ele também tem que ter responsabilidade com os filhos. Ah, mas ele dá banho errado. Ele dá banho do jeito dele. Ah, ele perdeu a mochila. Então, assim, quando ela compreende que ela vai morrer, que ela recebe aquele diagnóstico, ela fala, tá, e agora? E agora eu tenho que abrir mão do controle, porque eu não sou eterna. E nós não somos eternas. E o que vai ser? E então ela deixa que ele se encontre com os filhos, ela deixa ele se conectar, ela deixa os filhos se encontrarem. Ele faz tudo errado? Ele faz tudo errado. Mas aí ele vai caindo em si, ele vai se conectando aos filhos, contando a história do jeito dele, deixa o filho passar mal, leva o filho para o hospital, perde a mochila da filha e ele tem uma conversa dificílima com a filha, né? Então, ele decide se separar, porque já não aguenta mais. Ele sempre buscou pela esposa, mas como eu falei pra você, ela não tá aberta para o amor, ela não tá aberta para ser amada. Ela se conectou só com a identidade de mãe e se tornou mãe. Então, à medida que o filme vai passando, ele começa a assumir o seu lugar. Quando ela entende que ela precisa abrir mão do controle e deixar ele, porque ela vai morrer, ela sabe disso, então ela vai deixando com que ele se vire, com que ele solte. É o que ele fala para ela, né? O tempo todo, solta, relaxa, sabe? Ela deixa, então
se virar com os filhos, passar as consequências, ter os confrontos, se conectar com esses filhos. A gente precisa deixar que os filhos conheçam o pai pelo que eles são, não pelo aquilo que a gente gostaria que o pai fosse. Por conta das nossas feridas de ter sido abandonado, e agora a gente quer pai perfeito, super protege o filho, fala mal do pai. Mulher, não faz isso. Você está destruindo a sua família. O casal tem que estar bem. Olha, não existe. Primeiro lugar é o nosso marido, a relação com o nosso marido, o amor com o nosso marido, para que os nossos filhos vejam um relacionamento saudável. Não é atacando o marido, julgando, criticando, dizendo que ele é inútil, que ele não faz nada certo. Ah, o lençol tá torto. Deixa o lençol torto. Queimou o arroz, deixa come queimado. Sabe, a gente precisa deixar. A vida não é perfeita. E a gente não dá conta de tudo, tá? E aí eles começam, então, a se conectar. Mas deixa eu te falar, quem é a Ana? A Ana, que é a filha deles, é uma menina extremamente agressiva, violenta, cheia de ódio, com a raiva da mãe, terrível, porque a mãe quer controlar tudo, a mãe não deixa ela existir, sabe? Então, ela é rebelde, agressiva, ataca a mãe, ela tem um ódio profundo daquela mãe, ela tem uma raiva profunda do pai, sabe? Por quê? Porque ela vê a vida toda ali, a briga dos pais, a indiferença dos pais, a mãe falando mal do pai, a mãe tratando o pai como inútil, tá? E ela começa a fazer a mesma coisa, porque ela começa a olhar para o pai, não pelo que a mãe vê do pai, pelo que a avó vê do pai. E ela não tem o menor respeito por esse pai. E aí o pai se afasta cada vez mais. Então, aí ela fala pro pai, pai, você sempre estraga tudo. Você não se importa com ninguém além de si mesmo. Mãe, você não sabe que eu tenho vontade própria? Você me sufoca. Essas são algumas das frases que ela fala. Eu consigo cuidar de mim, mãe, me deixa. Sabe? As pessoas têm que ter o direito de existir, mesmo que seja um filho, uma criança. A gente precisa aprender a respeitar o outro. Mas como ela não tem respeito por si própria, ela não consegue respeitar o outro. Tanto que ela adoece, ao invés de ela compartilhar que ela está doente, o que ela fala? Ela faz? Ela se cala. Porque não, eu dou conta de tudo sozinha. Eu resolvo, eu faço do meu jeito, sabe? Então, e quem é o menino? O filho? Ele é intolerante a glúten, né? Ele é extremamente inseguro, ele dorme com a mãe, ele não tem conexão nenhuma com o pai, ele reflete o lar disfuncional, ele reflete esse casamento, ele é ativo demais, ele não para, ele não relaxa. Por quê? Porque a energia desse lar gera essa criança disfuncional. E aí tem um momento do filme em que ele vai voltando a olhar para a esposa, que ele vai voltando a se conectar com essa esposa, se apaixonar novamente por ela, à medida que ela vai deixando ele, à medida que ela fala do seu sentir. Tem uma hora que eles param o carro e ele fala, você me assusta, você me dá medo, você nunca fala nada. Por quê? Porque ela faz tudo, ela resolve tudo, ela aguenta as pontas. E aí, ao longo do filme, eles vão tendo conversas difíceis. Ela vai olhando o que ele fala para ela, o que aconteceu com o nosso casamento, com aquilo que nós já fomos, sabe? O que houve? Você tem tanta raiva de mim, por que você me odeia tanto? E aí ela vai falando, né? Você não me reconhece, você não me respeita, você não valoriza o que eu faço pelo nosso casamento. Então ali naquele momento os dois vão se curando, vão tendo conversas difíceis, sabe? Mas não mais com ataque e com críticas, mas sim reconhecendo, realmente eu sempre te ataquei, eu sempre te critiquei, eu sinto muito. E essas conversas vão curando. Mas aí ela diz, já é tarde demais para nós. Mas não é tarde demais para você que está me ouvindo, tá? Ele fala, mas eu fiquei com ciúme porque você, depois que se tornou mãe, toda a sua atenção é para os filhos, você esqueceu de mim, sabe? Eu não faço falta, eu fui sumindo dentro dessa relação. Você é só mãe, e a esposa, e a namorada, e a conexão, e a paixão, sabe? Tem aquele momento em que a mãe dele vai lá e busca o menino e fala, não, deixa aqui comigo. Ela, não, mas o tempo todo, sabe? A filha, quando quer falar, não, eu quero celebrar aqui com os meus amigos. E o marido dela fala, deixa ir, deixa os filhos irem. Olha pra mim, eu tô aqui, eu existo também. Então, eu quero saber se você é essa mulher que quer ter o controle de tudo, que quer tudo da sua forma, do seu jeito, que acha que tudo que o outro faz tá errado, tá sempre no julgamento, sempre na crítica,
Tá sobrecarregada, exausta, porque só você sabe fazer o certo? Como é que olha bem para o seu casamento e veja os pontos onde você se identifica. De repente seu marido é bem o Gustavo aí, mas que tal você deixar as coisas no primeiro momento parece que vai dar muito errado, mas acredite, depois as coisas entram na linha. Entende? Eu quero que você pare e pense, fale, que tipo de mulher tem sido eu? Não é tarde demais para você nem para o seu casamento. Desde que você toma a decisão, hoje, de olhar para dentro de você e viver curas profundas, curar o seu feminino, aprender a pedir ajuda, aprender a falar do seu sentir, aprender a ver, a ouvir, a amar, a ser amada, tá bom? E aí no final do filme ela fala algo muito bonito, né? O tempo todo eu tive medo de ser abandonada pelas pessoas que eu amo. E aí o caminho que ela construiu para a vida dela, ela foi que deixou as pessoas que ela amava. Então, sabe? Você não precisa chegar aos extremos. Você pode encontrar um caminho do meio, um caminho onde os outros podem existir, onde a sua vida é mais leve, onde você pode abrir mão do controle e ser feliz. Me conta como esse filme chegou até você e o quanto você está disposta a abrir mão do controle e cuidar mais de você, a ser uma mulher inteira, a ser uma mulher de governo, a ser uma rainha, a deixar que os outros também possam cuidar, a deixar que os outros sofram as suas consequências, sabe? Abre mão, flui. Pronta? Me conta aqui, quero te ouvir.